Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz este porta-assadeira redonda. Bora costurar? Quando a gente vai levar algum prato na casa de alguém ou alguma festinha que cada um leva uma coisa e a gente precisa transportar uma gostosura, bate aquela dúvida de última hora quando a gente precisa sair. Como que eu vou levar este prato de forma segura? Essa é a ideia então deste vídeo, um porta-assadeira para assadeira redonda fechado com zíper. Então ele é super prático e super seguro. Aqui no canal já tem outros modelos de porta-travessa ou porta-assadeira, só que mais pensados no formato retangular. Neste vídeo é para forma redonda. O Composê dos Tecidos é lá do Baratão dos Tecidos. As minhas amiguinhas têm cupom de desconto, condições especiais usando o cupom PANITIOS. Bora lá ver então como que eu fiz este porta-assadeira redonda. Materiais utilizados. Para o fundo, uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido xadrez e uma vez na manta forrobel, de acordo com o molde. Daqui a pouco eu te explico como você mesma vai desenhar o molde. Para a parte de cima, menor, uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido xadrez e uma vez na manta forrobel, de acordo com o molde. Para a parte de cima, maior, uma vez no tecido estampado, uma vez no tecido xadrez e uma vez na manta forrobel, de acordo com o molde. 39 centímetros de zíper de metro número 3. Um cursor. Puxadores do zíper. 6 por 6 centímetros duas vezes no tecido estampado. Viés de acabamento. 1,34 m por 4 centímetros no tecido xadrez. Como é uma peça arredondada, o tecido precisa sim estar cortado no viés. Alças de mão, 45 por 8 centímetros e meio duas vezes no tecido xadrez e 45 centímetros duas vezes de alça de algodão de 3 centímetros de largura. Todo o material utilizado foi baseado no molde que eu fiz a partir de uma assadeira de 25 centímetros e meio por 7 centímetros de altura. Eu vou te ensinar como desenhar o molde para diferentes tamanhos de assadeira. Mas caso você mude as medidas, então você vai precisar alterar a medida do viés e do zíper, passo a passo. Eu vou te mostrar como você mesma vai desenhar o molde da sua peça, dependendo da assadeira que você quer usar. Traço o contorno da assadeira. A minha assadeira tem uma altura de 7 centímetros. Então, eu coloco esses 7 centímetros a mais do contorno da assadeira. Eu tenho que alinhar a marcação da fita métrica com o contorno da assadeira. E eu vou fazendo pontos em toda a volta. Depois de marcar todos os pontos, eu corto na linha. O molde fica assim. Eu estou reaproveitando este papel, então desconsidere a linha em roxo e também o desenho do outro lado. Vou dobrar duas vezes este molde para ter 4 marcações. Isso é super importante. Se eu colocar o zíper bem no meio, fica mais difícil de colocar a assadeira e depois encaixar o outro lado. Colocando o zíper mais para o lado, dá para encaixar quase toda a assadeira e só sobra uma partinha para fechar. Lembra que o molde está dividido em 4? E aqui é o contorno da assadeira. Eu vou pegar 2 pontos, o cruzamento do contorno da assadeira com a dobra do molde. Unindo esses 2 pontos, eu dobro o molde. Esta vai ser a posição e o tamanho do zíper. Então, confira aí quanto que você vai precisar de zíper. A parte de cima da peça vai ser formada, então, por um lado maior e outro menor.
A medida do zíper é esse comprimento aqui. Quando eu for cortar os tecidos, tanto deste lado quanto deste outro lado, eu corto um lado reto, mas no resto eu deixo uma folga, porque eu vou montar o zíper primeiro para depois colocar o molde por cima e cortar. Vou fazer as alças de mão. Eu vou usar a alça de algodão por dentro porque eu quero uma alça firme. Se a assadeira estiver pesada, eu quero que a alça aguente. Mas eu vou cobrir com o tecido para ficar tudo combinando com o resto da peça. Posiciono o tecido sobre o avesso da alça, passando mais ou menos 1 centímetro da alça. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Envolva a alça com o tecido. Puxo bem o tecido para não ficar com folga. Dobro a pontinha do tecido alinhando com a lateral. Vou prender com alfinetes e fazer pespontos nas duas laterais maiores. As alças ficaram assim. Daqui a pouquinho eu costuro as alças. Vou fazer o fundo do porta-assadeira. Para esta peça, eu estou usando a manta Forro Bel. Parece um feltro bem grosso e ela aguenta o calor. Mas ela é bem grossa, então você precisa saber se a sua máquina costura camadas. Vou colocar a manta no meio dos tecidos, no avesso dos tecidos. Para unir este sanduíche, você pode fazer um quilting reto, um quilting livre. Eu vou marcar o próprio contorno da assadeira com uma caneta fantasminha e costurar. E ficou assim. Fiz a costura. Cortei os tecidos a partir do molde. Fiz também uma costura de segurança unindo tecidos e manta. Eu vou fazer a parte de cima, onde tem o zíper. Vou começar com a parte maior. Eu já uni o tecido estampado e forro bel, porque eu quero uma tampa mais estruturada. Eu uni com uma costura de segurança pelo lado reto. Nesta parte está maior que o molde. Como eu falei, eu só vou refilar tudo depois do zíper costurado. Coloco o zíper direito com direito, alinhando com a borda reta. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Posiciono o forro direito do forro com o direito do tecido estampado, alinhando as bordas retas. Vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto próximo à costura. Ficou assim. Vou costurar o lado menor. Uni tecido estampado e manta com uma costura de segurança pela borda reta. Alinho com o zíper direito com direito. Vou fazer uma costura de segurança. Fiz a costura de segurança. Posiciono o tecido xadrez, direito com direito, alinhando com o zíper. Vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei e já aproveitei para fazer um pesponto próximo à costura. Posiciono o molde alinhando a dobra do zíper com o meio do zíper da peça. E daí eu traço o contorno do molde. Vou cortar sobre a linha e fazer uma costura de segurança para unir os tecidos. Eu vou mostrar como achar o lugar onde prender as alças de mão. Lembra aquelas 4 marcações quando eu dobrei o molde 2 vezes que eu falei que era importante? Então, eu vou unir aquelas marcações, as 2 de cima e as 2 de baixo.
Esta dobra divide o molde ao meio e está alinhada com a dobra do zíper. Vou pegar a parte de cima da peça e colocar um molde. Eu alinho o zíper com a dobra do zíper. E agora eu vou marcar na peça a dobra que eu acabei de fazer, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu vou marcar a posição das alças. Do meio para a direita, eu marco 4 centímetros. E do meio para a esquerda, eu marco 4 centímetros também. Embaixo a mesma coisa. Do meio para a direita, eu marco 4 centímetros. E do meio para a esquerda, eu marco 4 centímetros. Posiciona as alças da marcação para fora. Eu não vou acompanhar a curva, eu alinho um dos lados da ponta da alça e o outro fica sobrando. Vou fazendo isso em todas as pontas das alças. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Vou prender a alça na parte de cima. Eu marco 7 centímetros da borda de baixo de cada ponta da alça. Vou fazer uma costura com bastante retrocesso para ficar bem reforçada. No outro lado também, eu marquei os 7 centímetros e vou costurar. Ficou assim. Esta costura prende a alça na parte de cima, cria um lugarzinho para prender talheres e ainda ajuda a unir tecido externo e forro. Vou fazer os puxadores do zíper. Dobro o tecido ao meio, direito com direito. Vou fazer uma costura só no lado maior, nas pontas eu não costuro. Costurei. Viro para o direito. Deixo a costura no meio. Dobro o puxador deixando a costura por dentro. Vou fazer uma costura de segurança para unir as pontas. Os puxadores ficaram assim. Vou posicionar os puxadores sobre o zíper. E eu já tinha colocado o cursor do zíper lá no meio, com as duas pontas do zíper fechadas. Eu vou alinhar igual que eu fiz com a alça, depois ele vai ficar tortinho, bem charmosinho. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Agora eu corto todas as sobras, das alças, dos puxadores e vou alinhando com a borda arredondada. Agora a parte de cima da peça tá pronta. Bora unir fundo e parte de cima. Por causa do forro bel, que é grosso, e por ser uma peça arredondada, não ficaria bom costurar e virar para o direito. Ficaria todo cheio de pontinhas. Então, eu escolhi fazer o acabamento em viés. Posiciono as partes, tecido xadrez com tecido xadrez, alinhando as bordas. Vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Ficou assim. Lembra que eu te falei que fica bem grosso? Então, o forro bel fica ótimo nessas peças de cozinha, mas a sua máquina de costura precisa costurar camadas. Eu vou te mostrar como você vai medir a quantidade de viés para a sua peça. Em curvas, a gente não usa fita métrica como normalmente a gente faz. Coloque a fita métrica em pé, assim ela vai fazer toda a curva e dá para medir direitinho. Com o trespasse para a emenda, o meu deu 1,34 m.
Vou costurar o viés em toda a volta. Costurei o viés. Tombo o viés para o direito. Dobra a pontinha até alinhar com a costura. Eu vou fazer isso em toda a volta, prendendo com alfinetes. Vou fazer o acabamento final com pontos invisíveis à mão, mas você pode costurar na máquina se preferir. E ficou assim. Uma peça prática, fácil de guardar, útil e charmosa. Eu quero muito saber se você gostou da peça, da combinação dos tecidos, de alguma dica. Então clique em curtir, assim eu fico sabendo que você gostou e trago mais peças parecidas aqui para o canal. Mas agora a tia Lu quer saber, você é do tipo que faz as gostosuras ou é do tipo que compra as gostosuras para levar? E conta pra mim também se você tem uma receita aí, algum prato que sempre que você faz todo mundo elogia. Se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.